Pessoal, na última aula a gente comentou um pouquinho sobre as derivações, sobre os eletrodos e eu vou dar continuidade nessa aula agora. Pode ter ficado um pouco confuso a questão dos eletrodos e do eixo cardíaco, mas não se preocupa que eu vou abordar esse tópico mais lá para frente de novo, de uma maneira mais detalhada. Para dar continuidade, eu vou falar sobre agora outros tipos de eletrodo que eu já tinha comentado, mas agora eu vou explicar. Lembra que existem os eletrodos periféricos, que ficam mais na periferia, esses bem daqui, e os eletrodos que ficam na região torácica, lá no pré-córdio, chamados de precordiais? Pois é, esses eletrodos também vão dar origem às derivações. Inclusive, eles vão dar origem a derivações de respectivos nomes, V1 até V6, como a gente vê no eletrocardiograma. E, gente, como um bom eletrodo, ele também vai conseguir registrar a corrente elétrica tendo um polo negativo e outro positivo. Só que esse aqui é um pouquinho diferente dos eletrodos periféricos. Esse aqui ele não vai estar no plano frontal, ele vai estar no plano horizontal. Lembra que o plano frontal é o corte coronal? Cortando aqui nessa folha azul, que só tem em cima, embaixo, direita e esquerda? Que dá origem às derivações periféricas. Essas derivações precordiais, elas vão estar num plano horizontal, ou seja, como se fizesse um corte axial aqui nesse ser humano. E a gente tem aqui um corte axial de uma tomografia. Só para vocês se situarem, uma tomografia é como, nessa vista, é como se a gente estivesse vendo o paciente de pé, vendo o pé dele. Ele está deitado e a gente está vendo do ponto de vista do pé dele. Só para vocês se situarem. Então, vou desenhar aqui para vocês entenderem. Olha aqui o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Olha como o ventrículo esquerdo tem muita massa miocárdica. Bem aqui, ó. A parede dele é muito mais espessa que a do ventrículo direito. E o ventrículo direito, né? A porção direita do coração está anteriorizada e a porção esquerda está mais posterior. Beleza, você já se situou aqui. Bora ver agora a posição dos eletrodos. Lembra que eles têm posições específicas? Eles estão situados aqui no pré-córdio. Cada um deles vai ter uma posição específica em um espaço intercostal específico. Eles estão citados bem aqui. Você deve estar se lembrando do seu HMP3. Tudo bem. Não pode ter outras posições, senão vai dar errado lá na hora da leitura. Você não pode colocar V1 em outro espaço, senão vai dar errado. Beleza. E já que essas derivações estão no plano horizontal, olha como elas vão registrar a corrente elétrica. Não vai ser mais em um plano bidimensional. Vai ser agora em 3D, olha. Vai ter anterior e posterior, já que elas cortam nesse plano horizontal, axial. E o plano frontal é esse azul aqui, o coronal. Beleza. E como bons eletrodos, eles vão ter um polo negativo e um positivo. Gente, isso aqui é bastante fácil. O polo positivo vai estar na posição do seu respectivo eletrodo. Então, o polo positivo de V1 vai estar em V1, polo positivo de V2 em V2, V3, V4, V5 e V6. Eles vão estar nas suas posições dos seus respectivos espaços intercostais. Ou seja, vão dar origem às suas derivações de respectivos nomes. O polo negativo ele é bem fácil de entender. Por quê? Ele vai ser o mesmo para todos. Ah, vai ter um eletrodo negativo? Não, ele não vai ser um eletrodo físico, igual nas derivações do plano frontal. Aqui, o eletrodo negativo ele vai, ele vai ser meio que a junção dos vetores dos eletrodos periféricos. E essa junção se dá mais ou menos no centro do tórax, bem aqui nesse pontinho azul.
Então, esse aqui vai ser o polo negativo, que é a junção dos eletrodos periféricos, né, D1, D2 e D3, a média deles. Ele vai se situar aqui no centro. E os polos positivos vão estar aqui, nos seus respectivos eletrodos, nos espaços intercostais. Beleza. Então, como é que eles podem captar a corrente elétrica? Se ela vier do caminho negativo para o caminho positivo. Gente, uma pergunta aqui, uma observação. Vou até aproximar aqui. Vocês se lembram? Vocês se lembram de onde sai o estímulo elétrico? Vocês se lembram de onde sai o estímulo elétrico? De onde ele começa a propagação elétrica? Ele começa mais ou menos no átrio direito, certo? Olha onde o átrio direito fica. Então, o estímulo elétrico ele vai começar daqui e vai ir para onde mais ou menos? Isso mesmo, ele vai vir para cá. Tá ficando feio, é mais ou menos daqui. E ele vai seguir esse trajeto. E, gente, isso que eu acabei de desenhar aqui, só para relembrar, é o eixo cardíaco. O eixo cardíaco desse paciente. Ah, você pode estar um pouco confuso agora sobre essa questão de polo negativo e positivo e eixo cardíaco. Gente, os eletrodos vão ter um polo negativo e um polo positivo. Esses polos são capazes de registrar a corrente elétrica. Quando esse trajeto de condução se aproximar de um polo positivo, no eletrocardiograma, a onda vai estar positiva, acima da linha de base. Como, por exemplo, aqui, só relembrando vocês. Olha, esse aqui é o trajeto desde nó sinusal até a ponta do ventrículo, né? Até a região do ventrículo. Está se aproximando do polo positivo de D2. Então, se está se aproximando do polo positivo, a onda vai ficar positiva acima da linha de base. Só que agora, olha aqui essa outra derivação. Olha essa derivação AVR. O polo positivo dela está onde? Está para cá, né? Mas o trajeto do nó sinusal até a região do ventrículo está indo na direção contrária, está se afastando do polo positivo. Então, quando esse trajeto se afasta do polo positivo, no eletrodo, essa derivação vai captar coisas negativas. Se está se afastando, fica negativo. Se está se aproximando do polo positivo, fica positivo. Se está se afastando do polo positivo, fica negativo. É bem simples de entender isso. Se você não entendeu, volte de novo nessas duas figuras aqui até você entender. Se aproxima do polo positivo de uma derivação, D2 aqui no caso, fica positivo. Se em outra derivação se afasta do polo positivo, fica negativo nela. Tudo bem. E não vai ser diferente aqui no plano horizontal. Perceba que o trajeto normal do, do nó sinusal até a parte ventricular do sistema de condução sai do átrio direito e vem até mais ou menos aqui nessa região. Isso nós chamamos de eixo cardíaco. O que é eixo cardíaco? Lembra que o coração tem massa miocárdica, né? E que eles vão despolarizar. O eixo cardíaco nada mais é do que a média da despolarização ventricular, a média dos vetores de todas as despolarizações. Isso, no final, vai dar um vetor comum. Esse vetor comum é o eixo cardíaco. E por que que ele tem essa direção? Gente, ele tem essa direção porque, primeiro, ele começa no nó sinusal e termina para onde tem mais massa ventricular, que é justamente no átrio, no ventrículo esquerdo. Se tem mais massa aqui, é como se ele puxasse o eixo para ele, entendeu? Se tivesse mais massa aqui, como pode ter em algumas situações patológicas, o eixo cardíaco estaria para essa direção. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Então essa é a definição de eixo cardíaco, é a média das despolarizações da massa do coração. Ele vai ter uma faixa de normalidade. Por exemplo, que faixa de normalidade é essa?
Visualmente, ela estaria mais ou menos assim, olha. O eixo pode estar nessa faixa de normalidade, apontando para qualquer uma dessas. E essa faixa de normalidade se expressa no círculo como sendo essa bem aqui, olha. Essa bem aqui. Entendeu? Esse círculo aqui é importantíssimo para você entender o eixo cardíaco. E detalhe, esse eixo cardíaco que nós vamos calcular é somente no plano frontal. É somente com as derivações do plano frontal, as derivações periféricas. D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Não entra para o cálculo as derivações de V1 até V6. Isso que eu desenhei aqui só foi para vocês entenderem como é que se comporta esse trajeto. Beleza. Já ensinei para vocês o trajeto dessas derivações, já ensinei o polo positivo e negativo. Olha aqui, as derivações que vocês já aprenderam. As do plano frontal e as do plano horizontal. Ou as de azul, do plano periférico, as derivações periféricas, e as de vermelho, as derivações precordiais, para ficar mais fácil o teu entendimento. E, gente, uma coisa importantíssima que vocês têm que entender agora. Sobre vetores elétricos. Vetores elétricos. Cada derivação vai ter seus vetores elétricos, gente. Prestem bastante atenção nessa parte. Vocês se lembram dos polos de cada derivação. Vocês se lembram do trajeto de cada derivação. Lembra que D1 vai ficar na horizontal? Olha ela bem aí na horizontal. Olha ela bem aqui. Olha a setinha dela. E a VF vai ficar na vertical? Lembra? Beleza. Essas derivações individualmente vão registrar a corrente elétrica se aproximando de cada uma. Por exemplo, a VF pode registrar a corrente elétrica vindo lá do nosso sinusal do ponto de vista dela. D1 também vai registrar essa corrente elétrica vindo lá do nosso sinusal do ponto de vista dela. Simples. E isso vai fazer com que cada uma tenha um vetor dessa corrente elétrica, como pode ser representado aqui na linha azul. O vetor de AVF e o vetor de D1. Gente, vetores são uma grandeza física que você pode juntar. E se você juntar esses vetores de D1 e AVF, lembra? Duas pessoas fazendo força uma para cada lado, aqui puxando a corda. Olha para onde a força resultante vai estar. Para o meio. Então olha para onde o vetor final vai estar. Entre D1 e AVF. Beleza? Como é que isso vai se comportar no eletrocardiograma? Lembra que quando o trajeto do eixo cardíaco se aproximar do polo positivo de uma derivação no eletrocardiograma, nessa derivação do eletrocardiograma, as ondas vão estar positivas em relação à linha de base? Entenda essa imagem. Olha bem aqui. O eixo cardíaco normalmente tem essa faixa aqui, né, fisiológica. Bora supor que o eixo cardíaco desse paciente seja aqui. Seja esse aqui. Tá vindo aqui o registro de corrente elétrica dessa posição até essa. D1, em relação a D1, está se aproximando. Poxa, está vindo da direita para a esquerda, está se aproximando de D1. Então, olha como isso vai estar em D1. Olha como vai estar essas ondas em D1. Onda P positiva, onda complexo QRS positivo, onda T positiva. D1 está se aproximando de D1. Então, vai estar positivo. De AVF, está se aproximando de AVF esse registro elétrico? Vindo. Vou desenhar aqui. Esse registro elétrico está se aproximando de AVF? Tá vindo de cima para baixo. Então está se aproximando de AVF. Então olha como é que as ondas vão estar nessa derivação no eletrocardiograma. Vão estar positivas. Onda P positiva, complexo QRS positivo, onda T positiva. Como vocês podem ver aqui nesse eletrocardiograma. Olha elas aqui positivas. D1 e AVF. Tá positivo aqui, tá levemente positivo, mas tá.
Gente, mas e agora? Se o eixo cardíaco desse paciente, sei lá, em uma situação patológica, estiver direcionado para outro lugar. Vocês sabem qual é a posição de D1. Olha aqui qual é a posição de D1. Ele vai apontar para essa direção e vai ser na horizontal. A VF vai apontar para essa direção e vai ser na vertical. Tá certo. Mas olha os vetores desse eixo cardíaco. O vetor desse eixo cardíaco agora é esse. É esse. O trajeto, patologicamente, está vindo para esse local. Se a gente decompor esse eixo, ele está se aproximando ou se afastando de AVF? Está se aproximando, poxa. Está vindo de cima para baixo, está se aproximando de AVF. Mas agora, olha como é que esse vetor está se afastando de D1. Ele não está indo para o mesmo lado de D1, como nessa figura. Ele não está indo para o mesmo lado. Ele está se afastando agora. Olha aqui os vetores. Esse aqui está se aproximando de AVF. Se a gente decompor esse aqui em 2, ele vai se aproximar de AVF, mas se afastar de D1. Porque nesse aqui, ele está indo de cima para baixo, mas da esquerda para a direita. Então, está se aproximando de AVF e se afastando de D1. Tudo bem. Bora ver como isso vai estar no eletrocardiograma. Gente, ele está se afastando do polo positivo de D1. Está se afastando. Então, se ele está se afastando do polo positivo, olha como é que essa derivação vai captar. Olha como o QRS está negativo aqui. Vai estar negativo. Mas agora ele está se aproximando de AVF. Olha como o QRS vai estar positivo. Poxa, se ele está se aproximando de um polo negativo de AVF, vai estar positivo aqui em AVF. Se ele está se afastando de D1, em D1 vai estar negativo. É simples assim, vocês entenderem. Se está se aproximando do polo negativo de uma derivação, aliás, se ele está se aproximando do polo positivo de uma derivação, as ondas vão estar positivas. O QRS em especial. E se ele está se afastando do polo positivo de uma derivação, o QRS em especial vai estar negativo. Mas as outras ondas também podem estar. E, pessoal, queria ensinar para vocês agora sobre como calcular o eixo cardíaco. O eixo cardíaco. Como vocês podem ver aqui, ele vai ser a média da despolarização ventricular no plano frontal. Começa lá do nosso sinusal e vem até aqui na região de maior massa ventricular. É o trajeto. Olha aqui como ele vai ser tendencioso para a região de maior massa. Ventrículo esquerdo, né? Beleza. E ele vai se dar nesse trajeto aqui, de cima para baixo, da direita para a esquerda. E o eixo cardíaco, como eu disse, ele é calculado apenas nesse círculo contendo as derivações do plano frontal, ou periféricas. D1, D2, D3, AVL, AVF e AVR. Para entender como calcular, gente, vocês já entenderam a posição de cada um desses eletrodos. D1. Se vocês não entenderam ainda, voltem lá naquela aula e repitam esse desenho até vocês se cansarem, porque é com repetição que vocês vão aprender. O D1 vai estar nessa angulatura aqui a 0 graus horizontal. D2 vai estar na angulatura de 60 graus. D3, 120 graus. AVF, 90. AVR, menos 150 graus. AVL, menos 30 graus. Isso aqui é o círculo trigonométrico da matemática. Eu preciso você entender isso aqui. Para você entender esses ângulos... Por que é importante você entender esses ângulos? Preste atenção. É que você vai ter que entender o conceito de derivações perpendiculares, ou seja, derivações que entre si façam 90 graus. Vou dar um exemplo aqui.
Quais derivações fazem 90 graus entre si? D1 e a VF. Olha o 90 graus aqui. Outra, D3 e a VR. 90 graus de novo. AVL e D2. Novamente 90 graus. Pronto, você já entendeu que essas derivações podem fazer 90 graus entre si. E isso é fixo, tá, gente? D1 sempre vai ser a derivação perpendicular com a VF, a VL sempre vai ser perpendicular com D2, a VR sempre vai ser perpendicular com D3. Beleza. Por que que isso vai ser importante? Bem, inicialmente é importante para você entender como calcula o eixo cardíaco. Como calcula o eixo cardíaco. E, gente, o eixo cardíaco ele vai ser calculado em graus, tá? Lembra que existe a faixa de normalidade? Eu vou até redesenhar aqui para vocês. Existe uma faixa de normalidade fisiológica para esse eixo cardíaco. Pode estar menos 30, 0 graus, 60 graus, 90 graus. Beleza. Você tem que entender esse conceito de derivações perpendiculares para entender como calcula. Existem dois métodos principais para calcular o eixo cardíaco. Eu vou ensinar aqui a calcular dos dois jeitos para vocês entenderem. Dos dois jeitos. Do jeito que é para vocês entenderem e o outro que é mais rápido, que é para calcular em situações cotidianas. Tá bem aqui o eixo normal, né? O eixo normal do coração, de menos 30 até 90 graus. Olha a posição dele, a posição do coração. É essa posição que ele mantém nesse círculo das derivações periféricas. Ah, e por que que é importante calcular o eixo, gente? Por que que é importante? Se você já sabe que tem uma faixa fisiológica do eixo, em que ele é normal, e que esse eixo normalmente é para a esquerda, porque você tem maior massa ventricular para a esquerda, e normalmente é para baixo, porque o ventrículo esquerdo fica uma região mais abaixo, é por isso que o eixo normal fica aqui nessa região. Mas é importante você entender que existe um eixo normal e existem eixos patológicos, possivelmente patológicos, em que eles podem estar desviados para a direita, para a esquerda, de uma maneira patológica, e para a extrema direita. Então você pode calcular ocasionalmente o eixo cardíaco do eletrocardiograma do seu paciente. Ele pode estar normal, para a direita, esquerda ou extrema direita. Esse esquerda aqui não confundam. O normal é para a esquerda também. Só que esse aqui é um para a esquerda patológico. Então a gente chama de desvio para a esquerda. Aqui a gente chama de normal. Várias coisas podem alterar um eixo cardíaco. Várias mesmo. Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem porque está de acordo com a nossa explicação. Lembra do porquê o trajeto segue essa direção aqui? Porque tem mais massa no ventrículo esquerdo, né? Tem mais massa para despolarizar, ele vai puxar ele para esse sentido. Então, ele vai estar nessa faixa aqui. Ele vai puxar para essa faixa bem aqui. Mas agora me diz uma coisa. Em uma situação em que ocorra hipertrofia ventricular direita, essa parte aqui do coração cresça, fique hipertrofiada, fique grande, concorda comigo que ela vai tender a puxar o eixo cardíaco para o lado dela? Concorda comigo? Não, ele vai puxar de cabo de guerra aqui, vai puxar isso para cá, vai desviar o eixo. É uma situação mais fácil de explicar para vocês. E olha para onde esse eixo pode estar desviado. Para cá. Já seria um desvio para a direita. Entendeu? É por isso que é importante você entender como calcular o eixo para saber se ele está normal no seu eletrocardiograma. Existem situações de patologias específicas que podem desviar o eixo para qualquer uma dessas angulaturas que não sejam de menos 30 a 90 graus. E existe um passo a passo do primeiro método para você calcular o eixo cardíaco. Esses conceitos eu vou explicar melhor na próxima aula. Esses conceitos de derivação isoelétrica, para você entender melhor. Essa aula vai ficando por aqui, tá?